Bom dia, sétimo ano, professora Juraci, né? Vamos começar o nosso segundo bimestre na área de ciências, tá? Quero explicar para vocês um pouquinho do nosso conteúdo que vamos estar vendo agora no segundo bimestre, tá? Nós vamos falar sobre termodinâmica, vamos continuar o conteúdo sobre termodinâmica, tá? Revisando. Então, a termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia, só para revisar, para que vocês possam continuar conseguindo fazer as atividades. E ela busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidade de calor trocadas e o trabalho realizado em um processo físico. Não sei se vocês se lembram disso. A ciência termodinâmica, ela foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando sua eficiência. Então, nós já estudamos bastante sobre máquinas, tá? E vamos dar mais uma pincelada sobre isso. Esses conhecimentos se aplicam atualmente em várias situações do nosso cotidiano. Só para relembrar para vocês, são as máquinas térmicas, né? E refrigeradores, motores de carro e processos de transformação de minérios e derivados do petróleo, tá? Então, revisando, a termodinâmica é o estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e temperatura, bem como as transformações sofridas pela energia, gente, tá? A termodinâmica, ela estuda o intercâmbio de energia entre sistemas macroscópicos formado por um grande número de partículas, como os gases, fluidos e sólidos, tá? Recorrendo à análise de importantes grandezas físicas, como pressão, volume, tá? E temperatura. A termodinâmica, ela tem, assim, uma das ideias centrais da termodinâmica é a relação entre calor, trabalho e trabalho mecânico, tá? Então, não sei se vocês se lembram, nas aulas anteriores, nós falamos sobre isso, tá? A partir dessa relação, foi possível que construíssemos máquinas térmicas cada vez mais eficientes e úteis, como a máquina a vapor, que vocês se lembram que nós estudamos na aula passada, tá? E os motores de combustão interna, para que se como entenda o funcionamento desses sistemas mais complexos, é necessário aprender alguns conceitos, né, importantes para a compreensão da termodinâmica, tá, gente? Então, nós falamos vários conceitos, tá? Nós trabalhamos muito sobre as máquinas nas aulas anteriores, tá? E agora a professora só tá dando uma revisada para que vocês possam assistir esse vídeo que tá aí, ó. Ele vai falar, ele vai possibilitar a compreensão da história do desenvolvimento da termodinâmica, tá? Que é o episódio Queimar da série Lendas da Ciência. Muito bom e eu gostaria que vocês assistissem, tá? Então, revisando, o sistema termodinâmico é um conceito abstrato que pode ser entendido como uma região do espaço ou ainda uma certa porção de matéria, certo? Que possa ter suas grandezas termodinâmicas, como pressão, volume e temperatura, tá? Medida, certo, gente? Aí a professora já deu uma pincelada para vocês sobre termodinâmicas. E aí, nessa atividade aqui, ó, tá? Nessa atividade aqui, vocês vão assistir, certo? Esse vídeo que tá aqui. É só clicar no link, vocês vão assistir esse vídeo, tá? Da série Lendas da Ciência. Ele contextualiza as transformações e os processos de mudança por meio do desenvolvimento da ciência ao longo da história da humanidade. Um destaque para o surgimento da termodinâmica, que é o conteúdo que a professora está falando para vocês, que nós já estamos falando desde o início, né? Que revolucionou o mundo das máquinas, proporcionando a mais profunda mudança no modo da produção com a criação da máquina a vapor, tá? Isso aqui nós estudamos a máquina a vapor na aula do mês de abril, bem explicadinho, né, gente? E esse vídeo
ele aborda desde o mundo dominado pelas máquinas simples, tá? Até o da construção, passando pela transformação, o das máquinas, até o terceiro, considerado como o da divulgação das mensagens e da informação, tá? Então, assim, ele vai abordar toda a história da termodinâmica, da máquina a vapor, depois vai passando para da máquina térmica, tá? Então, ele vem lá das máquinas simples até chegar na transformação, né, gente, que nós temos hoje, tá bom? Então, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, tá? É só nessa primeira semana aqui, vocês só vão assistir esse vídeo, tá bom? E prestar bastante atenção. Na atividade da segunda semana, utilizando-se do vídeo que você já assistiu, tá, gente? Vocês vão realizar essa atividade aqui, tá? Essa atividade, ela fala: Pedro fez um longo passeio de motocicleta e, ao descer do veículo, encostou a parte indicada na figura a seguir e acabou se queimando. Então, aqui você tem o escapamento da moto, tá? Aí, considerando que a moto é um exemplo de uma máquina térmica, ó, olha a importância de assistir o vídeo. Como o calor foi gerado nesse veículo? Então, lá no vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre, tá, as máquinas simples até chegar nessas máquinas mais elaboradas. E aí você vai ter uma ideia de como o calor foi gerado nesse veículo aqui, tá? Mesmo com a motocicleta desligada, o escapamento ainda permanece quente por alguns minutos. Por que o escapamento esquenta e depois demora para voltar à temperatura ambiente? Então, como a professora falou ali no... Como a professora falou, o calor é a troca de energia entre os sistemas termodinâmico, que é motivada exclusivamente em razão de uma diferença de temperatura. O calor, né, ele pode ser medido em calorias ou em joules, tá, gente? O calor ele pode ser transferido de diversas maneiras entre os corpos. E os processos mais comuns de transferência de calor são conhecidos como condução, combustão e radiação. Então, ó, aqui, né? Como que você acha que essa máquina, né, produziu e fez com que elevasse a temperatura desse escapamento aqui, tá? E essa troca, né, de energia, o aumento da temperatura, né, o calor, tá? Que ele, como ele foi, né, transferido, tá? Se eu falar mais um pouquinho, eu vou estar dando a resposta dessa atividade aí para vocês, tá? Então, essa é uma máquina térmica, tá, gente? E como o calor foi gerado nesse veículo, né? Então, a professora falou que o calor é a troca de energia entre os sistemas termodinâmicos, que é motivado exclusivamente em razão de uma diferença de temperatura, tá bom? Na semana 3, as figuras abaixo mostram a indústria, né, automobilística em diferentes épocas, evidenciando uma forte mudança no mundo do trabalho. Então, aqui vocês podem ver, né, a indústria automobilística no passado. E aqui, a indústria automobilística recente, né? Olha, os robôs, né, antigamente aqui, assim, aquele grande quantidade de pessoas fazendo um trabalho, né, para que possa concluir o trabalho, e aqui já vemos, sim, uma ou duas pessoas movimentando as máquinas que trabalham sozinhas, né? Então, é o que nós vemos hoje, né? Aí ele pede para você comparar as duas imagens, citar a principal mudança no processo de produção de automóveis, né? Só pela figura você já vê muita coisa, né, gente? E aí, analise com as relações de trabalho, né? Analise como as relações de trabalho podem ter mudado após inovações das indústrias automobilísticas. Nós falamos na aula
passada, no mês de abril, nós falamos as mudanças que ocorreram, né, o porquê que ocorreram e essa evolução que hoje, por exemplo, antes nós demandávamos uma grande quantidade de pessoas para realizar, muitos dias para realizar o trabalho, hoje, né, um robô faz o trabalho de 10, 20, 30 pessoas e ele em muito menos tempo, né? Então, é a evolução e dessas máquinas que estão chegando para nós, né? Na sociedade. Aqui na semana 4, vocês vão realização de atividade, tá? Veja a seguir um gráfico representado o crescimento do número de pessoas com acesso à internet. Então, também era uma coisa que no passado poucas pessoas tinham telefone, né? Aí o telefone era telefone fixo. Hoje, né, o telefone se carrega no bolso, né? A internet ela já está mais com acesso, as pessoas têm mais acesso à internet, né? Então chega-se a mensagem muito mais rápido, se consegue falar com a pessoa muito mais rápido também, né? A velocidade com que a informação chega até nós, ela é, né, na velocidade da luz, é muito mais rápido também. Então, assim, isso tudo é evolução, né, que vem acontecendo. Desde da época da máquina a vapor até agora, essas mudanças que ocorreram, tá bom? Então, assim, é para vocês perceberem como mudou no passado, como era, né? Os carros, olha aqui, se vocês observarem como que era a indústria no passado, como que era, né? Fabricado esses carros, né? Quanto tempo demorava, né? E hoje, como ele é feito, também falamos um pouquinho sobre acesso à informação, né? Devido à internet, hoje nós temos um grande acesso à informação. Muitas das vezes as informações também que recebemos é até mentirosa, não é verídica, né? Então temos que tomar também bastante cuidado quando recebemos essas informações. E esse gráfico aqui fala um pouquinho sobre isso, tá? De acordo com o gráfico, podemos deduzir que, né? Aí ele vai perguntar para você o acesso à internet. Logo abaixo, vocês têm um texto que fala sobre a produção do lixo eletrônico, tá? E aí vocês vão responder as questões abaixo referente a esse texto aqui, tá bom? Aí o texto diz lá, em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialista prevê um crescimento de mais de 17%, né, para 52,2 milhões de toneladas métricas, né, até 2021, no caso, né, nesse ano, né, de 2021. Tá? Então, assim, fala sobre o lixo eletrônico. Hoje trocamos muito rápido de computadores, de celulares, né, de televisão e tudo mais, e muitas das vezes não temos como descartar esse material, né? Então, gente, olha, esse é o vídeo do mês de maio, tá? Quero lembrar para vocês também, gente, que nós estamos com o projeto da horta. E o projeto da horta, tá? Ele é um projeto onde a professora vai estar pedindo para vocês, tá? Estarem aderindo ao projeto, tá? E depois eu vou passar mais um vídeo para vocês sobre o do projetinho da horta, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.